Pessoal, hoje quinta-feira, dia 19 de novembro, nós teremos nossa aula de História. E como eu falei semana passada, nós conheceremos um pouco sobre a história de Zumbi. Semana passada nós vimos sobre a questão do Dia da Consciência Negra, Então esse aqui, foi Zumbi dos Palmares. Mas o que Zumbi dos Palmares fez? Então vamos lá. Então, gente, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, data em que a gente comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a gente vê que é uma lei e a escola tem que trabalhar. Essa mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afrodescendente, afro-brasileira, para a gente estudar e conhecer um pouco sobre essa cultura. E foi instituído esse dia 20 de novembro. E com isso, nós, professores, devemos inserir nos nossos programas os seguintes temas: a história da África dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra africana, a importância do negro na formação da sociedade. Por que foi criada essa lei, professora? Essa lei foi criada com o objetivo de contribuir para o resgate das contribuições dos povos negros nas áreas sociais, econômica, política ao longo da história do país. Porque como a gente estudou, o Brasil ele não surgiu assim do nada, Então, cada povo que veio para aqui teve a sua contribuição. Aqui viviam os indígenas quando vieram os portugueses. Depois nós tivemos a colaboração dos portugueses. Depois os portugueses trouxeram de forma escravizada os africanos, que muitos sofreram aqui, porque eles foram retirados de sua terra, de sua casa, para vir serem escravizados e sofrerem aqui. E tivemos os imigrantes que vieram também de outros países, Então, a escolha desta data não foi por acaso, como a gente estudou na aula anterior. O 20 de novembro foi escolhido esse dia porque foi o dia em que Zumbi morreu, Então, 20 de novembro de 1695, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em uma emboscada na Serra dos Irmãos, em Pernambuco, após liderar uma resistência que culminou com o início da destruição do Quilombo dos Palmares. Então, sendo assim, comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, como a gente viu, é uma forma de homenagear e manter viva em nossa memória a figura histórica de Zumbi, não só como um líder, mas também como elemento central na luta pela libertação dos escravos, que foi concretizada em 1888. Ora, professor, onde fica esse quilombo? Onde era? Como foi que isso aconteceu? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa história de Zumbi. Então, o Quilombo dos Palmares, ele fica localizado na atual região da União dos Palmares, em Alagoas. E era uma comunidade autossustentável, eles se sustentavam, eles não precisavam de outros, eles se preparavam de tudo. Eles tinham um pouquinho de tudo. Então, era considerado um reino ou república na visão de alguns. E como era formado? Quem vivia nesse quilombo? Quem vivia eram escravos negros que conseguiram fugir das fazendas, das prisões e das senzalas. Então, os negros fugiam e já sabiam para onde iam para esse quilombo. E lá eles viviam, todo mundo plantava, todo mundo colhia, todo mundo dividia o que tinha entre si. Os negros refugiados que lá moravam viviam de acordo com a sua cultura africana. Então, eles não... como a gente estudou, quando eles vieram para cá, eles tiveram que abandonar sua cultura, sua religião, porque os portugueses obrigaram eles a viver a cultura dos portugueses. Lá no Quilombo dos Palmares, não, eles viviam livres, com a sua cultura, plantando e produzindo em comunidade. O que plantava servia para todo mundo. Então, aqui a gente tem o modelo de uma senzala, como era uma senzala. Aqui é outra. As senzalas, está vendo como eram as janelas, que era para os escravos não fugirem. Então, na época que o Brasil era colônia, o Brasil chegou a ter centenas de comunidades, de quilombos, espalhadas principalmente pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Existiam muitos quilombos porque era uma forma que os negros conseguiam se manterem vivos, se sustentarem.
Mas vamos conhecer um pouquinho do Quilombo dos Palmares. Então, em 1630, Pernambuco foi invadida pelos holandeses e muitos dos senhores de engenho acabaram por abandonar suas terras. Esse fato beneficiou a fuga de um grande número de escravos que, após fugirem, buscaram abrigo no Quilombo dos Palmares. Esse fato contribuiu para o crescimento do Quilombo dos Palmares, que em 1670 abrigava em torno de 50 mil escravos. Vejam quantas pessoas moravam lá. Né? Em 1670 já abrigava em torno de 50 mil escravos. Então, gente, Zumbi dos Palmares. Então, Zumbi, ele nasceu no estado de Alagoas, em 1655. Zumbi nasceu livre, ele não nasceu escravo, mas ele foi capturado quando ele tinha 7 anos de idade. Aí, nesse período, Zumbi é entregue a um padre, que se chamava Padre Antônio Melo, que ele forma, assim, colabora na formação de Zumbi, né? Ele ensina muita coisa a Zumbi. Então, Zumbi, ele recebeu o batismo, né? Ele foi batizado pela Igreja Católica, já que ele era criado por um padre, e ele ganhou o nome de Francisco. Né? Aí ele aprendeu a língua portuguesa, a religião católica, ele até ajudava o padre na celebração da missa. Aos 15 anos de idade, aí Zumbi deixou o padre e voltou para viver no Quilombo. Em 1675, o Quilombo é atacado por soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e se destaca como um grande guerreiro. Após essa batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a se retirar para a cidade de Recife. 3 anos mais tarde, em 1678, o governador da província de Pernambuco aproxima-se do líder do Quilombo, Ganga Zumba, que era o líder antes, para tentar um acordo. Então veja o que é que vai acontecer. A proposta do governador era a seguinte: dava liberdade aos negros do Quilombo dos Palmares, mas eles tinham que ficar submissos ao rei de Portugal. Ganga Zumba aceitou numa boa essa proposta. Disse, não, os negros ficam livres, mas eles têm que ficar lá, obedecendo tudo que o rei de Portugal determinar. Ganga Zumba, que era o líder do Quilombo dos Palmares, aceitou. Zumbi não aceita e fica contra essa decisão. O que é que Zumbi diz? Zumbi diz que não se pode dar a liberdade somente ao povo de Palmares, porque ainda existiam milhares de negros que eram escravos. Então Zumbi, ele não estava pensando nele, ele estava lá muito confortável. Né? Ele mais em torno de 50 mil negros. Só que para Zumbi dizia, poxa, a gente está bem aqui. E os outros da gente que estão escravizados, como é que eles vão continuar escravos? Não é certo. Então, por essa razão, Zumbi conseguiu o respeito dos negros que estavam lá no Quilombo. E ele se torna o novo líder de Palmares. Aí, em 1694, um bandeirante chamado Jorge Velho organiza um grande ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, que era a sede do Quilombo, é totalmente destruída. Zumbi, que ficou ferido, consegue fugir, mas é traído por um antigo companheiro. Vejam só, gente, a covardia, né? Então, Zumbi, ele foi traído por um companheiro, ele é entregue às tropas do bandeirante e aos 40 anos de idade ele foi degolado em 20 de novembro de 1695. Então, os colonos pegaram a cabeça de Zumbi e levaram para Recife e colocaram em praça pública, que era justamente para assustar os abolicionistas. Quem eram os abolicionistas? Eram pessoas que lutavam contra a escravidão, né? Então, hoje, Zumbi é um dos mais importantes nomes da história brasileira e é considerado um dos pais da capoeira, aquela capoeira que a gente conhece muito bem, né? Então, em função da sua expressão histórica e da resistência que Zumbi representa, o dia de sua morte, que foi 20 de novembro, foi adotado pelo movimento negro brasileiro como o Dia Nacional da Consciência Negra, que virou lei lá na frente, né, quando a gente falou lá atrás, certo? Em 2007, um antigo sonho da comunidade afro-brasileira tornou-se realidade, que foi a inauguração do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que é o primeiro parque cultural temático afro-brasileiro e é referência do turismo étnico aqui na América Latina.
E a gente viu na aula passada algumas influências africanas. Nós temos, né, a questão da alimentação na culinária, né, que nós temos o acarajé, nós temos a feijoada, a gente viu semana passada. Nós temos na dança, temos a capoeira, né, temos outras danças que também vieram influenciadas de lá, instrumentos musicais, tudo africano. A questão da arte, olha que belíssima aqui, ó, tudo produzido pelos africanos, e eles usam muitas cores, assim como os índios, né? E na nossa língua portuguesa, gente, nós temos palavras que nós usamos hoje que veio lá com os africanos, não é? Por exemplo, banzé, benzeguelê, que é confusão, bengala, cajado, cafundó, quando você diz assim, eu moro lá nos cafundó, é um lugar difícil de chegar, né? Cafuné, cambada, você diz aquela cambada de menino está me aperreando, aquele grupo de pessoas, grupo de meninos. Canjica, né? Caramujo, que é o caranguejo. Lá era caramujo, aqui a gente chama caranguejo, né? Que é o caranguejo. Chilique, hoje talvez vocês não usem, mas quando eu era mais nova, usavam. Fulano deu um chilique, um ataque de nervo, ficou muito nervosa. Né? Hoje a gente diz, fulano deu uma crise nervosa, né? O nome, mas antes se chamava chilique. Dendê é um coqueiro africano que dá um óleo que se usa muito na Bahia. Né? Becado, você diz que está na beca, que é uma roupa formal, né? Paletó. Farofa, a farofa que a gente come, que é a farinha temperada, veio lá, né? Também dos africanos. Fungá, que é você puxar o ar pelo nariz, é uma palavra africana. Gingá é balançar o corpo, girar também. Giló quer dizer amargo. Você diz assim, minha boca está amargando que nem giló. Né? Kizumba é festa. Quiabo, que é o que a gente conhece, né? Que se planta tanto aqui. Quindim, que é um doce de milho. Quitanda, que é a feira. Temos o a senzala, uma pessoa que fala muito que a gente chama fulano é tagarela, né? Tocaia, que é você fazer uma armadilha, espreitar para alguém. Trambiqueira é uma pessoa desonesta, né? Zangado. Então, assim, essas são palavras que a gente usa tanto que é da língua africana. Então, gente, essa é a nossa aula. Conhecemos um pouquinho mais sobre o Dia da Consciência Negra, que será próximo dia 20, comemorado. A gente vê que hoje o africano, ele ainda existe muito preconceito, como a gente viu na aula anterior. E nós temos não só referente à cor, mas nós temos vários outros preconceitos referentes à religião, à classe social, né? Então, a gente precisa acabar com isso e respeitar cada um de acordo com o que ele escolheu para ele. Então, independente se ele é branco, se ele é preto, se ele é índio, se ele é africano, se ele é brasileiro, se ele é japonês, a gente tem que respeitar, né? Então, até nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos. E outra coisa, também temos o preconceito religioso. Então, a gente tem que gostar das pessoas pelo que elas são. A gente tem que respeitar as pessoas pelo que elas são. Assim como nós temos o direito de escolher nossa religião, nosso time de futebol, nós somos de uma cor branca, preta, se nós temos o nosso partido político, o outro também tem. Então, a gente tem que respeitar as escolhas do outro, né? Então, se todo mundo fizer um pouquinho disso aí, a gente vai viver cada dia bem melhor, né? E Deus fez o mundo para todos. Então, gente, fiquem com Deus, um abraço, se cuidem e até nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.